Meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindas para mais uma aula do nosso MTA, do nosso método Terapia Acolher, e é aqui que eu acho que todo mundo quer estar, quer saber. A gente passou pelo ponto de se entender onde a gente está, os passos que a gente precisa dar para não colocar o carro na frente dos bois, para não se antecipar, para não querer colher antes de plantar. A gente passou pelo preparo, a gente se preparou e agora a gente está diante das oportunidades, tá certo? E o nosso ecossistema, o ecossistema Terapia Acolher, o maior ecossistema de terapeutas do Brasil, ele vem para oferecer oportunidades para você, terapeuta que quer crescer. Quando você chega aqui no nosso projeto, talvez você chegue buscando mais pacientes, aumentar a agenda, construir uma clínica e tá tudo bem. Porque, afinal de contas, esse é o nosso maior desejo. Mais resultado, mais receita. Por quê? Porque a grana é que vai sustentar a nossa família, os nossos desejos, o que a gente precisa. Mas nós do ecossistema sabemos que pacientes são o resultado, mas o resultado chega a partir de oportunidades. E você, terapeuta, precisa aproveitar as oportunidades que o nosso ecossistema traz para você. E são diferentes caminhos que você pode seguir dentro do Terapia Acolher. Todas as oportunidades, elas são voltadas para você. Como eu falei na primeira aula, na segunda, você, terapeuta, ele está no centro do nosso ecossistema. E tudo o que a gente puder fazer, criar e desenvolver para você crescer, pode contar com a gente, que a gente vai fazer e a gente vai desenvolver. Então, quais são as oportunidades que o Terapia Acolher traz para você? Captação de contatos para terapia com valor social, uma vitrine onde você se expõe para pacientes que chegam procurando terapia, encontros semanais, temos desenvolvimento, a Academia Acolher, formação, novos projetos que vão aparecendo, conexões formadas dentro da comunidade. Então são inúmeras oportunidades que você vai decidir quais você vai aproveitar. De repente, neste momento, você entendeu que você não precisa tanto de mais pacientes, de mais contatos. Talvez o que você precise é gerar conexão dentro da comunidade e está tudo bem, e você vai aproveitar essa oportunidade. De repente você acha que não está legal a comunidade, não está legal a captação e você quer só participar dos encontros e está tudo bem. Por quê? Porque quem vai dizer qual é o caminho certo é você. Não existe um caminho certo, existe o seu caminho. Tanto que a jornada do terapeuta de sucesso é uma jornada individual. No sentido de que você vai construir a sua jornada. É a sua jornada de sucesso. Ela vai estar acompanhada de pessoas certas, do lugar certo, com as ferramentas certas, que vão te dar esse apoio e vão fazer com que essa jornada ela seja mais leve. Não precisa ser uma jornada solo. Ela é individual porque você trilha essa jornada. Você que faz as suas escolhas. Mas ela é uma jornada em conjunto. E para isso que estamos aqui, para tornar essa jornada mais tranquila, mais leve para você. Então, vamos falar da primeira oportunidade, que é a captação de pacientes para terapia com valor social. Primeira das oportunidades que muitos de vocês já conhecem e anseiam e procuram por isso, a nossa captação de pacientes, de contatos, para terapia com valor social. E aqui vai me faltar modéstia, porque temos o melhor sistema ou o melhor fluxo, a melhor ferramenta para captação de leads, de contatos para terapia com valor social que você vai encontrar na internet. Podem ter diversos projetos, mas que entreguem contatos qualificados da forma que o Terapia Acolher entrega, você não vai encontrar. Por quê? Nós somos especialistas na captação
de contatos, através de campanhas de marketing na Meta, no Google Ads. Nós captamos essas pessoas que têm interesse em fazer terapia com valor social. Só que, ao invés de a gente passar esse contato direto para os terapeutas, o que muitos projetos fazem, ou a agência que você contratou faz de forma caríssima, a gente faz com que essa pessoa passe por um fluxo de perguntas, de informações, em que ela vai deixar informações pessoais e demonstrando interesse, passar por pontos de confirmação. E essa pessoa, ela só vai ser atribuída para você, terapeuta, como um contato se ela passar por todo esse fluxo. E ao final do fluxo, o nosso sistema vê essa pessoa encaixa com qual terapeuta, qual é o terapeuta que melhor atende essa pessoa com os dados que ela trouxe. E aí existe um match, a pessoa é atribuída para você, terapeuta, e você busca esse contato para iniciar a sua conversa. Então, na captação de contatos para terapia com valor social, a oportunidade chega até você e você começa a conversa. A segunda oportunidade é a nossa vitrine, e aqui o movimento é diferente. Nós criamos uma vitrine de terapeutas e nós enviamos tráfego direto para essa vitrine. Nós criamos campanhas de marketing falando para as pessoas, olha, encontre o terapeuta perfeito para você. A pessoa entra na vitrine e vai buscar, dentre todos os terapeutas que a gente tem, aquele que melhor se encaixa com aquilo que ele está precisando. O paciente, ele entra na vitrine, ele conhece os profissionais, ele vai olhar as fotos, ele vai ver as apresentações, utilizar os filtros e escolher aquele terapeuta que melhor se encaixa naquilo que ele está procurando. A vitrine é gratuita, você vai fazer o seu cadastro em vitrine.terapiacolher.com.br e já vai estar se mostrando para centenas de pacientes, de possíveis pacientes, né, que chegam na nossa vitrine todos os dias. A terceira oportunidade que a gente traz, ela não está na questão só dos pacientes, em aumentar a agenda, naquilo que eu falei com vocês. O paciente ele vai ser resultado, mas você precisa carregar uma bagagem, você precisa se preparar, você precisa construir, você precisa trocar experiências. E para isso, a gente criou os nossos encontros semanais. Dia de segunda-feira, plano de voo. Terça-feira, café com terapia. Dia de quarta, acelera terapeuta. Dia de quinta, quem cuida de quem cuida, e não para por aí. Cada vez mais a gente vai vendo quais são as demandas, do que vocês precisam, e a gente vai criando encontros, vai criando jornadas para que você se desenvolva. Por quê? Porque os encontros também geram conexão. Ao final de cada encontro, a gente abre para tirar dúvida, abre para falar um pouco sobre sua experiência, e cada vez mais a gente vai crescendo. Além de tudo isso, encontros, captação de paciente, vitrine, o que temos mais? Desenvolvimento. A gente desenvolveu supervisões, um programa Clínica Viva, outras formações que estão vindo, novos programas, porque a gente entende que não é só de prática que o terapeuta deve viver. Ele precisa estar em constante aprendizado. E onde ele vai buscar o conhecimento certo para que esse conhecimento vire oportunidade? Dentro dos nossos programas, dentro das nossas supervisões, que a gente disponibiliza para vocês. Próximo ponto é que o nosso ecossistema ele continua crescendo. Então, você está dentro do nosso ecossistema, você está aprendendo, está construindo, está dentro da captação e demonstrou para a gente que tem um conhecimento fora da curva. O que nós fazemos? A gente está sempre de olho e pode convidar você para conduzir um encontro, atuar em um projeto que talvez ainda nem apareceu, participar de um novo projeto, construir uma nova frente do nosso ecossistema. Novos programas, novas formações, novos grupos, novas oportunidades para você. Porque algumas oportunidades elas ainda nem existem. Um ecossistema forte é um ecossistema que cresce em volta de vocês, terapeutas. E a gente está em constante crescimento, tá certo?
Sobre o que eu falei em você fazer parte desse ecossistema e a importância disso, vem para cá que eu quero mostrar para vocês. Existem dois tipos de pessoas. Existe uma sala cheia, né? As nossas comunidades, os nossos encontros. E dentro dessa sala cheia existem dois tipos de pessoas. Aquelas que participam, conversam, ajudam, compartilham, constroem, têm um pensamento de crescimento, têm a energia elevada. E tem outras pessoas que elas sentam lá no fundo e não dizem nenhuma palavra. Existem aquelas outras pessoas também que, quando trazem uma palavra, é uma palavra de pessimismo, de derrota. Qual das duas pessoas você acha que vai ser lembrado quando a oportunidade surgir? A pessoa A, que participa, que contribui, que tem uma energia elevada, que está sempre contribuindo, que está fazendo com que aquelas pessoas ao seu redor também cresçam? Ou aquela pessoa que não fala nada, que se esconde? Então, entenda que não é sobre aparecer, sobre ficar falando o tempo inteiro, competir com o outro, aparecer por aparecer. Não, é sobre fazer parte. Somos um ecossistema pulsante, um ecossistema vivo. As nossas comunidades, elas precisam ser comunidades vivas, de troca, de networking, de novas oportunidades. Por quê? Um ecossistema, ele só funciona quando existe troca. Tá certo? Então, entenda que todas essas oportunidades que eu trouxe para você e aquelas que ainda vão surgir, elas estão disponíveis. E você vai escolher todas, vai fazer todas, vai participar de todas? Não. Nem toda oportunidade é para você. Se lembra que você parou para entender qual o seu momento e qual é o seu próximo movimento? É isso que a gente precisa que você faça. Você explore, participa, conheça cada uma das ferramentas. Se for necessário, volte nos vídeos aqui do nosso método N vezes para entender como funciona, entender se é para aquilo que você precisa. Busque desenvolvimento, converse, compartilhe, procure ajuda, divida experiência, que eu tenho certeza que você vai encontrar um acolhimento, vai encontrar o suporte que você necessita aqui dentro do nosso ecossistema. Veja o que faz sentido para você, para o momento em que você está, e aproveite. Porque a sua próxima oportunidade, ela pode vir de onde você menos espera. Você pensa que é paciente. E ok, pode vir a oportunidade de mais pacientes, mas pode vir da captação, pode vir da vitrine, de uma indicação de alguém da comunidade, de uma conversa com um terapeuta que você ajudou, de um encontro, de uma formação, de uma supervisão, de um projeto que ainda nem existe. Por quê? O ecossistema Terapia Acolher é um ecossistema vivo, pulsante, que cresce a cada dia. E só cresce quando você cresce. Qual é o nosso trabalho? O que a gente precisa? O que a gente faz? Construímos caminhos. Para quê? Para que você, terapeuta, que está no centro do nosso ecossistema, continue em movimento. E você precisa continuar em movimento. Se lembra que eu falei das outras aulas? Movimento gera movimento. Um terapeuta parado não cresce. Um terapeuta em movimento, ele erra mais, ele arrisca mais e ele cresce mais. Tá certo? Porque quanto mais você caminha dentro do nosso ecossistema, mais preparado você vai estar para reconhecer as oportunidades que estão chegando. Pode ser pela captação ou não. Pode ser na vitrine ou não. Pode ser na supervisão. Pode ser numa formação, no encontro. Ou talvez a sua próxima grande oportunidade está sendo construída agora e você não sabe. Mas você precisa abrir os olhos e participar e aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para você.